Fazer só uma introdução rápida, dizer a vocês que essa é a primeira coletiva que a gente está dando depois da conquista da Libertadores. Enfim, e é uma coletiva para a gente falar realmente dessa abertura de 2024, dos nossos projetos, né, do planejamento, não só do futebol, como também de outras coisas do clube. Então, dizer que aqui talvez a gente vá focar mais em falar sobre as contratações, sobre o planejamento do futebol para 24, em razão de toda a expectativa que a nossa torcida tem, mas também estou aberto a perguntas a vocês, a outras perguntas, não só do futebol, mas também de outras coisas do clube. Com relação às contratações, já falando um pouco sobre o planejamento para 24, a gente, os nossos dois diretores, né, o executivo e o de planejamento, o Paulo e o Fred, fizeram um desenho para esse ano no sentido de que a gente possa se tornar ainda mais competitivo do que a gente foi em 23. A gente conquistou a Libertadores, que era um desejo, né, do clube, um sonho nosso, mas isso na nossa cabeça nos traz uma responsabilidade de manter o Fluminense disputando os títulos, os grandes títulos em 2024. A gente disputa novamente a Libertadores, buscando o bicampeonato nesse momento. A gente tem a Recopa, tem a disputa do tricampeonato estadual, a gente tem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Então nós vamos disputar grandes competições e a gente entendeu que eram necessárias algumas contratações para que a gente pudesse ter um elenco com mais reposição, né? Isso em momento algum, até para deixar os nossos torcedores tranquilos, isso em momento algum afeta o nosso planejamento financeiro. Vocês sabem que o Fluminense é um clube ainda em reconstrução financeira. A situação há 4 anos e meio, 5 anos atrás era uma situação muito ruim. Eu falei isso inclusive quando desci do avião na volta do Mundial, que a gente manterá os pés no chão, não só em 2024 como em 2025. Vocês viram que das contratações que a gente fez até o momento, apenas uma contratação a gente fez compra de direito econômico, que foi o caso do Terãs, né? Todas as outras vieram sem custo de aquisição, como foi inclusive no ano passado, na montagem do elenco de 22 para 23. Eu disse na descida do avião lá, voltando do Mundial, que a gente precisa continuar tratando a questão da dívida do clube com muito carinho. Os títulos não podem fazer com que a gente coloque os pés pelas mãos e daqui a 5 anos o Fluminense tenha que novamente ter que iniciar uma reconstrução financeira. Então, assim, óbvio que a gente aumentou as nossas receitas, obviamente que a gente teve premiações importantes ao longo de 2023, mas que foram utilizadas para pagar o elenco, para pagar salário, para depois de talvez uns, 20 anos ou 30 anos conseguir ao final do ano ter todas as obrigações trabalhistas cumpridas com os funcionários do clube, e a gente não vai sair dessa linha. Então, por isso que era muito importante falar nesse início de temporada, para deixar aqueles, né, que eu acho que é a grande maioria, que se preocupam sim com o futuro do clube, com a perenidade do clube, que o título da Libertadores só nos deu mais responsabilidade no campo, da gente ter que buscar grandes conquistas novamente, mas também de manter a responsabilidade sem fazer nenhuma loucura, porque o clube precisa continuar se equilibrando, e a gente acredita, como eu já tinha dito a vocês, a gente achava que a reconstrução do clube completa ia se dar no início da gestão ali entre 9 e 10 anos, a gente depois conseguiu trazer esse caminho para mais perto. Então eu acho que até o final de 25, quando termina a minha segunda gestão, a gente vai deixar o clube muito preparado para o futuro, e em todos os sentidos, esportivamente, com grandes conquistas que a gente já teve, que eu tenho certeza que a gente vai continuar tendo, e também do ponto de vista financeiro. Sobre possíveis chegadas ainda de atleta, eu creio, que a gente dava a possibilidade talvez de fazer 1 ou 2 contratações aí no início da temporada ou até o meio do ano. E por que isso? Porque vocês sabem, como eu disse, que a gente tem 5 competições importantes. Futebol é um baralho que mexe muito rápido, né? Assim,
pode ser que tenha alguma saída ainda de atleta, às vezes a gente tem alguma lesão no início de temporada, então a gente está procurando trabalhar com um pouco mais de precaução, né, no sentido de ter um elenco de reposição um pouco maior do que a gente tinha no ano passado. E com relação ao Thiago, também sempre muito claro, enfim, a gente conversou várias vezes ao longo dos últimos anos. A última conversa que a gente teve não foi recente, foi uma conversa mais para trás, onde ele disse para nós que ele só ia definir a posição dele de futuro após o término do contrato dele com o Chelsea. Então, a gente não tem que criar nenhuma expectativa nesse sentido, esperar o cumprimento do contrato dele lá. E também não há nenhuma promessa, nem de um lado nem de outro, apenas a excelente relação com o Thiago, que no meu caso ele é um grande ídolo nosso, da torcida, um grande tricolor e no meu caso um grande amigo também. Então a gente, obviamente, ele se manifesta na rede, como ele se manifestou ontem falando do Marcão, ele acompanha todos os nossos jogos, ele vê os nossos jogos, ele manda mensagem, parabenizando, e a gente, obviamente, tem o sonho sim, não vou negar, nunca neguei, se o contrato dele acabar com o Chelsea e ele tiver a possibilidade de vir para cá, a gente fará todo o caminho, não diria um esforço, porque trazer um jogador desse não é um esforço, é um prazer, né? A gente fará todo o caminho para trazê-lo de volta para Laranjeiras, para casa, para o CT. Mas, enfim, nesse momento não tem nada de concreto, né, para que não se crie especulação, é isso. A gente teve uma proposta pelo André no meio do ano passado, do Liverpool, de 30 milhões de euros, mais alguns bônus. Nós dissemos não naquele momento, não por questões financeiras, mas porque a gente tinha determinado e definido em comum acordo com o jogador que o jogador não sairia do Fluminense até o final do ano, porque a gente objetivava ganhar a Taça Libertadores. Eu acho que acabou dando certo o que a gente combinou. De lá para cá, teve uma segunda proposta apenas mais na frente, de um outro clube inglês, num valor bem abaixo desses 30 milhões, que o Fluminense recusou por entender que estão valores abaixo do que o Fluminense espera pelo jogador. Deixando muito claro a você, essa situação não nos preocupa, porque a relação com o André e com o representante do jogador, que é o Carlos Leite, é uma relação muito boa, muito honesta, muito correta. Ambos aceitaram lá a permanência e ambos entenderam que o André precisa, enfim, sair com uma venda que seja para um lugar que ele quer ir, né? Também tem isso, às vezes chega uma proposta boa para o clube, mas não é boa para o jogador, às vezes o jogador não quer jogar. É uma coisa que eu sempre repito, parece que é repetitivo, mas é porque às vezes tem uma proposta menor para o clube, mas muito boa para o jogador, né? E às vezes tem uma proposta muito grande para o clube e ruim para o jogador, e vice-versa. Então, normalmente é um triângulo que se fecha no sentido de todo mundo tem que convergir para aquele lugar. A cabeça do jogador está muito boa, assim, é importante dizer isso. É o que eu mais me preocupo, sendo muito honesto com você, é com o jogador, enfim, ter a expectativa de ir, porque ele fez um combinado conosco, cumpriu esse combinado, e eu sou um homem de cumprir combinados também do lado de cá, como aconteceu com o Nino, por exemplo. Então o André sabe que a gente tem esse combinado, mas a gente conversa semanalmente, a cabeça dele está muito tranquila. O que tem hoje? Tem algumas sondagens, que eu não vou dizer os clubes, mas a janela fecha daqui a 2 dias. Então existem duas possibilidades, de chegar uma proposta nessas próximas 48 horas que agrade ao Fluminense, agrade ao atleta e a gente nesse triângulo faça a venda já agora e ele vá agora. E a segunda possibilidade que pode se desenhar, que também é muito boa para nós e para ele, é de a janela fechar e acontecer uma venda para ele ir no meio do ano, tá? E a venda já acontecer agora para ele ir no meio do ano. Então assim, realmente não é uma situação que nos aflige. Você até usou uma palavra assim, obscura, mas não acho que não há nenhuma obscuridade nisso aí. Na verdade, a gente sempre disse que recusou uma proposta excelente do Liverpool na época, no meio do ano passado, porque a gente entendia que tinha que priorizar a parte desportiva, e vejam como né? Eu fui muito criticado por alguns colegas de vocês naquela época, dizendo que eu tinha tido uma irresponsabilidade financeira, mas se eu tivesse vendido, a gente tivesse perdido a Libertadores, eu tinha cometido uma irresponsabilidade desportiva. Então, na verdade, a figura do presidente, qualquer coisa que ele faça, só vão se analisar o resultado depois. Se deu certo, foi brilhante, se não deu, eu ia ser o grande responsável, ou por ter perdido a Libertadores, ou por ter quebrado o clube, né? Então, assim, não tem jeito. Então, a gente fica muito tranquilo com relação a isso, porque a gente está dentro do dia a dia do clube, sabe tudo o que está acontecendo, né? Nós temos 2 profissionais aqui
que são o Paulo e o Fred, que dedicam, enfim, 100% do seu tempo aqui ao dia a dia do Fluminense. Estou monitorado sobre tudo que está acontecendo. Então é isso, assim, pode ser que vocês aí tenham uma surpresa dentro de 48 horas de que chegou uma proposta pelo André e ele já está indo, ou que chegue uma proposta depois e ele esteja indo no meio do ano, ou até mesmo que não chegue uma proposta depois e chegue uma proposta no meio do ano, para ele ir no meio do ano ou no final de 24. Mas é tudo especulação nesse sentido, mas eu creio que pelo menos até o meio do ano a gente vai fazer essa venda, que é importante para ele, para seguir a carreira, e é importante para nós também do ponto de vista financeiro, que faz parte do nosso planejamento, essa venda do André. Com relação ao Fernando,